Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo trilho de mesa. Eu confeccionei ele com barbante fio 6, nessa cor em vermelho. Para quem não sabe, o vermelho é a cor que eu mais gosto. Então eu achei que ele ficou lindo, lindíssimo. Eu acho que vocês vão concordar comigo. E usei a agulha de número 3,5. Na largura ele ficou medindo 31 centímetros e no comprimento de uma ponta à outra ele ficou medindo 92 centímetros. Aqui nas laterais eu fiz um acabamento diferente. Eu fiz um acabamento com fio de polipropileno. Às vezes nós temos algumas sobras do fio de polipropileno e não sabemos o que fazer. Então eu trouxe essa ideia para vocês. Eu fiz aqui no vermelho, mas vocês podem fazer o trilho na cor que desejarem e o acabamento também, vocês podem colocar outra cor. Aqui é apenas uma sugestão. Não vai muito fio de polipropileno. Esse fio que eu usei foi o fio grosso. Foi o fio de polipropileno de espessura grossa. Eu achei que ficou muito lindo. Eu vou aproximar para vocês verem. E esses detalhes também que eu fiz são simples, mas eu gostei bastante. Ele não vai muito barbante. Ele ficou pesando 208 gramas, então ele não vai muito barbante, ele é bem rentável e é lindo. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer e vender bastante. Eu fiz neste tamanho, nada impede que vocês façam maior, tanto na largura quanto no comprimento. Então eu vou aproximar aqui as laterais, a lateral, para vocês verem como ficou lindo esse acabamento no fio de polipropileno. Olha como ficou lindo. Aqui eu coloquei em cada espaço 3 pontos baixos. Caso vocês queiram fazer no próprio barbante que vocês já fizeram o trilho de mesa, não tenha o fio de polipropileno, não tem problema. Vocês podem sim fazer, ao invés de 3 pontos baixos aqui em cada espaço, vocês colocarão 2 pontos baixos, porque o fio de barbante ele é mais grosso do que o fio de polipropileno. Então, colocando 2 pontos baixos em cada espaço, já é o suficiente. Mas eu resolvi trazer essa sugestão para vocês e eu achei que ficou muito lindo. Eu gostei bastante. Eu vou aproximar aqui por todo o trilho de mesa para vocês verem como ele é lindo. Ele é lindo, é fácil de fazer, tenho certeza que os iniciantes também conseguirão fazer. Vai bem pouco barbante, então ele é lindo, fácil e rentável. É bem econômico. Vocês verão. Quando vocês fizerem, deixem para mim no comentário o que vocês acharam. Eu procuro fazer sempre peças assim, bem fáceis, rápidas e rentáveis. Tendo passado todas as informações, para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, venha fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. Eu percebo que muitas pessoas assistem o vídeo e ainda não são inscritos. Ative o sininho de todas, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube vai notificar a vocês. Eu quero pedir também a vocês, se puderem e quiserem, que compartilhem este vídeo com mais uma, mais duas pessoas. Vocês não têm noção do quanto nos ajuda. Eu ficarei muito agradecida. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe. E vamos à nossa aula de hoje. Para fazer o nosso trilho de mesa, eu vou usar o barbante fio 6, nessa cor vermelha, mas nada impede que vocês façam com a cor do barbante que tiverem e quiserem. E vou usar a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nó mágico, vamos fazer 58 correntes. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Eu vou fazer as 58 correntes e já volto para continuarmos o nosso trabalho. Eu já fiz aqui as minhas 58 correntes. Porém, como eu sempre digo, eu prefiro fazer, como eu sempre falo, eu prefiro fazer correntes a mais. Porque fazendo corrente a mais, se sobrar aqui no final da nossa corrente, nós podemos desmanchar as correntes que sobraram. E se nós não fizermos, se faltar, nós vamos ter que desmanchar o nosso trabalho todo. Então, eu gosto de sempre fazer umas 3 ou 4 correntes a mais. Não tem problema. Vamos fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes, que é o nosso primeiro ponto alto. Vamos voltar às 4 correntes e aqui na quinta corrente vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Corrente já serve como um ponto alto, fizemos o nosso segundo. Vamos fazer o terceiro e o quarto ponto alto. Então, nesse início, nós vamos fazer 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto rede, aqueles quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior. Na terceira corrente, vamos fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior. Na terceira, ponto alto. 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, ponto alto. Vamos fazer assim por toda a nossa corrente. Quando chegar aqui no finalzinho, para nós encerrarmos essa corrente, eu volto para continuar o nosso trabalho. Chegamos aqui ao final da nossa corrente, vamos fazer 4 pontos altos, da mesma forma que nós fizemos aqui no início. Então, aqui nós fizemos 1, na próxima corrente, 2, 3 e 4 pontos altos. Lembra que nós fizemos correntes a mais? São essas, agora nós podemos desmanchar. Então, explicando novamente, eu prefiro deixar corrente a mais e quando encerrar o nosso trabalho, nós desmanchamos essas correntes do que agora ter que desmanchar tudo novamente para acrescentarmos correntes. Então, aqui nós fizemos os nossos 4 pontos altos. Então, assim ficou a nossa primeira carreira. 4 pontos altos no início, 4 no final. E aqui no meio, nosso ponto rede, que são só quadrados. Aqui nesse meio ficou com 17 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 quadrados. Lembrando que na largura, vocês podem fazer do tamanho, da largura que quiserem. Porém, aqui nos quadrados tem que ficar sempre números ímpares. Então, 17, 19, 21, sempre números ímpares, para nós fazermos o trabalho que vamos fazer aqui no nosso trilho de mesa. Então, vocês podem fazer da largura que quiserem, porém, os quadrados terão que ter números ímpares. Aqui no meu caso, ficou com 17 quadrados. Vamos continuar o nosso trabalho. Vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Virar o nosso trabalho, vamos copiar esses 4 primeiros pontos altos. Lembrando que por todo o nosso trilho de mesa, nós vamos copiar os 4 pontos altos do início e os quatro pontos altos do final, de um lado e de outro. Esses 4 pontos altos nós vamos sempre copiar. Então, vamos repetir os nossos pontos altos da carreira anterior. Fizemos 3 correntes, fizemos o nosso primeiro ponto alto. Agora, vamos copiar os outros 3 pontos altos, ficando num total de 4 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes, pular as nossas 2 correntes da carreira anterior no ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular as correntes da carreira anterior, ponto alto. 2 correntes, no próximo ponto alto, vamos copiar o nosso ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular as nossas correntes no ponto alto, copiar o ponto alto. Nós vamos fazer assim por 8 vezes. Então, aqui nós já fizemos 4, vamos completar os 8 quadrados.
Fizemos aqui os nossos 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no nono quadrado, nós vamos preencher. Então, nas correntes, nós vamos colocar 2 pontos altos. São 2 correntes, vamos colocar 2 pontos altos. E copiar o nosso ponto alto. Então, aqui neste meio, ficou com 4 pontos altos. O ponto alto da carreira anterior, nas correntes, 2 pontos altos, e o ponto alto da carreira anterior. Agora, nós vamos copiar os outros 8 quadrados, da mesma forma que fizemos deste lado. E vamos copiar os nossos 4 pontos altos. Então, assim, encerrou a nossa segunda carreira. Copiamos os 4 pontos altos de uma ponta e copiamos os 4 pontos altos na outra ponta. Aqui nesse meio, eram 17 quadrados. Nós dividimos ao meio. Então, ficou 8 quadrados para um lado, 8 para outro, que dá os 16, e no quadrado do meio nós preenchemos. Então, aqui nós já começamos a fazer o nosso trabalho no nosso trilho de mesa. Agora, nós vamos para a nossa próxima carreira. Na nossa próxima carreira, nós vamos copiar os 4 pontos altos, copiar os quadrados, até ficar faltando um próximo aos pontos altos. Neste quadrado, nós vamos fechar, vamos copiar os pontos altos e fechar o próximo quadrado. E aqui, vamos continuar deixando os quadrados abertos e repetir os nossos 4 pontos altos dessa ponta. Vamos subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3. Virar o nosso trabalho e repetir os últimos 3 pontos altos, que no total vão ficar 4 pontos altos. 3, 4 pontos altos. Feito isto, vamos copiar os primeiros quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes no ponto alto, repetir o nosso ponto alto. 2 correntes no próximo ponto alto, repetir o nosso ponto alto. Vamos fazer estes quadrados abertos até chegar aqui nesse quadrado próximo aos pontos altos. Então, aqui nós copiamos 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Chegamos no quadrado próximo aos pontos altos. Vamos fechar este quadrado. São 2 correntes, vamos colocar 2 pontos altos. E copiar aqui os pontos altos da carreira anterior. Então, vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Vamos fechar também o próximo quadrado. São 2 correntes, vamos colocar 2 pontos altos, 1 e 2, e copiar o nosso próximo ponto alto. Então, aqui nesse meio, nós fechamos um quadrado anterior aos pontos altos, copiamos os pontos altos e fechamos um quadrado após. Ficou dessa forma. Agora, nós vamos copiar estes quadrados novamente do outro lado e copiar os pontos altos. Então, aqui nós encerramos a nossa terceira carreira. Copiamos os pontos altos de uma ponta e da outra. Fizemos aqui os nossos quadrados, até chegar no quadrado antes dos pontos altos. Fechamos este quadrado, copiamos os pontos altos, fechamos o outro quadrado. Copiamos os quadrados do outro lado e os pontos altos. Agora, nossa próxima carreira, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos nesta carreira. Nós vamos fazer 8 quadrados, porque nós vamos abrir este novamente e abrir este novamente. Nós vamos copiar os pontos altos somente do meio. Então, nós vamos reabrir este quadrado, reabrir este. Aqui, copiar os quadrados e os pontos altos de uma ponta e da outra. Vamos subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3, virar o nosso trabalho e, como eu já havia dito, vamos copiar estes 4 primeiros pontos altos. Copiamos os pontos altos, vamos fazer os quadrados, copiar os quadrados da mesma forma que fizemos nesta carreira, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para continuarmos. Então, aqui nós continuamos copiando os nossos quadrados. Chegamos aqui onde nós havíamos fechado os quadrados no meio. Nós vamos abrir este primeiro quadrado novamente. Então, vamos fazer 2 correntes, contar 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Aqui neste meio, nós vamos continuar copiando os 4 pontos altos. 2, 3, 4 pontos altos.
E deste lado, novamente, nós vamos abrir o nosso quadrado. Vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Então, nós reabrimos os quadrados anteriores. Continuamos copiando pontos altos só no meio. Vamos continuar fazendo os nossos quadrados e copiar os 4 pontos altos da outra ponta. Então, aqui nós encerramos mais esta carreira. Copiamos os pontos altos, copiamos os quadrados, abrimos os quadrados do meio, onde na carreira anterior nós havíamos fechado, nós abrimos e continuamos copiando só os 4 pontos altos do meio. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto rede, somente ponto rede. Quando chegar aqui, nós vamos abrir este quadrado e ponto rede, copiando os 4 pontos altos numa ponta e os 4 na outra. Somente uma carreira de ponto rede. Fizemos aqui o nosso ponto rede, chegamos aqui nos 4 pontos altos do meio. Vamos abrir este quadrado, vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Então, aqui nós abrimos o nosso quadrado. Vamos continuar fazendo o nosso quadrado. Nós vamos fazer 2 carreiras de quadrados, 2 carreiras de ponto rede. Essa é a nossa primeira carreira, vamos fazer mais uma, 2 no total. Então, aqui eu fiz as minhas 2 carreiras de ponto rede. Esse trabalho que nós fizemos aqui no meio, agora nós vamos fazer 2. Um deste lado e um deste lado. Da mesma forma que fizemos aqui, vamos fazer um aqui e um aqui. Vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Virar o nosso trabalho, copiar os 4 primeiros pontos altos. Copiamos os 4 pontos altos, agora vamos fazer 4 quadrados. Vamos copiar 4 quadrados. Copiamos aqui os 4 quadrados, 1, 2, 3, 4. Vamos fechar este quadrado, são 2 correntes. Vamos fazer 2 pontos altos, 1, 2, e copiar o nosso ponto alto. Então, nós fechamos, deixamos 4 quadrados abertos, fechamos o quinto. Agora, nós vamos continuar fazendo os nossos quadrados, até aqui deste lado faltar 5 quadrados. Chegamos aqui na outra ponta, ficaram 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos fechar este quadrado, 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, e o quarto ponto alto foi o primeiro ponto alto que nós fizemos. Aqui ficou 4 quadrados, nós vamos copiar da mesma forma que fizemos aqui no início. Deixamos 4 quadrados abertos, aqui deste lado a mesma coisa. Vamos copiar esses 4 quadrados e copiar os pontos altos. Então, aqui nós encerramos mais essa carreira. Aqui no meio, nos quadrados, nós deixamos 4 quadrados aqui no início, 4 aqui no final. O quinto nós fechamos de um lado e do outro. Aqui nesse meio deixamos os quadrados em aberto, porque nós vamos intercalar. Fizemos esse trabalho no meio, agora vamos fazer 2 deste, porém em uma ponta e na outra. Quando encerrarmos este, nós vamos repetir o trabalho no meio. Então, agora, aqui nesses 2, nós vamos fazer igual fizemos nesta carreira. Fechar um quadrado anterior aos pontos altos, copiar os pontos altos, fechar um quadrado após os pontos altos. Continuar copiando os quadrados deste lado da mesma forma. Fechar este quadrado, copiar os pontos altos e fechar este quadrado. Nós vamos fazer aqui esta carreira. Vamos subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3, virar o nosso trabalho e copiar estes 4 primeiros pontos altos. Copiamos os 4 pontos altos, agora nós vamos copiar 3 quadrados até chegar no quarto, onde nós vamos fechar com pontos altos. Copiamos aqui os 3 quadrados, chegamos no quadrado anterior aos pontos altos. Vamos fechar este quadrado, são 2 correntes, vamos colocar 2 pontos altos e copiar os 4 pontos altos do meio. Somente copiar os 4 pontos altos da carreira anterior até chegar no outro quadrado após os pontos altos. Aqui nós vamos
novamente fechar este quadrado. Então, fechamos um quadrado anterior aos pontos altos, copiamos os pontos altos e fechamos um quadrado após os pontos altos, da mesma forma que nós fizemos nesta carreira. Vamos continuar fazendo o nosso quadrado e chegar aqui nessa ponta, fazer da mesma forma, fechar este quadrado, copiar os pontos altos e fechar este quadrado. Continuar fazendo os últimos 3 quadrados e copiar os pontos altos. Então, aqui nós encerramos esta carreira. Fizemos esta carreira da mesma forma que fizemos esta. Agora, nós vamos fazer essa terceira carreira, da mesma forma aqui. Nós vamos abrir este quadrado, copiar os pontos altos do meio e abrir este quadrado. Continuar fazendo os quadrados em aberto, deste lado da mesma forma. Abrir este quadrado, copiar os pontos altos, abrir este quadrado e continuar com os quadrados e copiar os pontos altos. Esta carreira será esta carreira. Vamos subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3, virar o nosso trabalho, copiar os pontos altos. Copiamos os pontos altos, agora vamos copiar os quadrados até chegar aqui para nós abrirmos este quadrado. Chegamos aqui no meio, vamos abrir este quadrado, vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto, copiar os 4 pontos altos do meio, 2, 3, 4 pontos altos e abrir o próximo quadrado. 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Então, nós abrimos esta carreira. Aqui, nós fizemos da mesma forma que fizemos nesta carreira. Agora, nós vamos copiar os nossos quadrados até chegar deste lado. Vamos abrir este quadrado, copiar os pontos altos, abrir este quadrado, continuar fazendo os quadrados e copiar os 4 pontos altos. Então, aqui nós encerramos esta carreira. Fizemos aqui da mesma forma que fizemos nesta carreira. Agora, nós vamos fazer essas 2 carreiras de ponto rede. Vamos fazer aqui as 2 carreiras de ponto rede. Encerramos mais 2 carreiras. No caso, foram as 2 carreiras de ponto rede. Então, aqui nós encerramos. Agora, nós vamos fazer até o final do nosso trilho, vai ser só repetição. Agora, aqui neste meio, nós vamos repetir o gráfico, o trabalho que nós fizemos aqui neste meio. Nós vamos repeti-lo aqui novamente. Encerrando essas 3 carreiras, nas próximas carreiras, nós vamos repetir o gráfico, os trabalhos que fizemos aqui do lado. Então, nós vamos repetindo até o final do nosso trilho, será só repetições. Vamos fazendo este. Após encerrarmos este, vamos passar para este. Encerrando este, voltamos somente para um. Então, vai ficar 1, nos próximos trabalhos, 2, depois mais 1. Eu vou adiantar e já trago para vocês entenderem melhor, mas serão só repetições. Então, aqui eu já adiantei o meu trabalho. Então, vocês observem que eu somente copiei. Quando encerrou esses trabalhos dos lados, nas pontas, eu fiz as 2 carreiras de ponto rede e recomecei e fiz o gráfico no meio, trabalho no meio. Encerrando ele, fiz os das pontas, encerrei os das pontas, fiz o do meio. Assim eu fiz por todo o meu trilho de mesa, somente copiando. Quando encerrava os da lateral, eu fazia o do meio. Encerrando do meio, fazia as da lateral. Assim eu fiz até o final do meu trilho de mesa, onde eu achei que desse tamanho para mim é o suficiente, mas vocês podem fazer do tamanho que quiserem, do comprimento que quiserem. Aqui eu encerrei com o trabalho, o gráfico no meio, da mesma forma que nós iniciamos apenas com o do meio. Eu encerrei com o do meio. Para encerrar, eu encerrei apenas com uma carreira de ponto rede, da mesma forma que eu fiz lá no início. Eu fiz uma carreira e depois já comecei a fazer na próxima carreira este gráfico. Então, é da mesma forma que eu vou encerrar aqui. Agora, aqui, nós vamos fazer um detalhe. Eu vou fazer uma ponta nesse trilho de mesa. Vamos fazer aqui uma corrente, virar o nosso trabalho e vamos voltar aqui sobre os pontos altos com pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada ponto alto da carreira anterior. Feito isso,
Eu quero me desculpar com vocês por barulhos externos. Caso vocês ouçam barulhos externos, vocês, por favor, desconsiderem. Chegamos aqui no nosso último ponto alto, vamos subir com 3 correntes, 1, 2, 3, e aqui nas correntes vamos fechar este primeiro quadrado. Vamos fazer 2 pontos altos. E vamos copiar o nosso próximo ponto alto. Então, nós fechamos este primeiro quadrado com 4 pontos altos. Um ponto alto é o nosso último ponto alto, 2 pontos altos na corrente, no quadrado, e um ponto alto no próximo ponto alto. Vamos continuar fazendo o nosso ponto rede. Então, vamos fazer 2 correntes, copiar o próximo ponto alto. Novamente, 2 correntes, copiar o próximo ponto alto. Vamos fazer o ponto rede, somente o ponto rede, sem colocar mais pontos altos, até chegar aqui deste lado. Quando chegar neste quadrado, eu volto para continuarmos o nosso trabalho. Chegamos aqui no nosso último quadrado aberto. Vamos fechar este quadrado. Então, nós fechamos o último quadrado em aberto. Aqui, nesses 4 pontos altos, nós não vamos fazer mais nada sobre eles. Vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho, voltar aqui nos 4 pontos altos com pontos baixíssimos, até chegar novamente no nosso primeiro quadrado. Chegamos aqui no último ponto alto e no nosso primeiro quadrado em aberto. Vamos subir com 3 correntes e vamos fazer aqui dentro 2 pontos altos. 1, 2. Vamos copiar o nosso próximo ponto alto. Então, nós fechamos o último quadrado desta carreira com pontos altos. Observem que está ficando degraus. Vamos copiar os nossos pontos rede, até chegar aqui deste lado. Chegando aqui, nós vamos fechar este quadrado novamente. Chegamos aqui no último quadrado aberto, nós vamos fechá-lo. 2 pontos altos nas correntes, já fizemos aqui o nosso primeiro ponto alto no ponto alto e vamos copiar o nosso primeiro ponto alto dos 4 pontos altos. Novamente, não vamos fazer nada em cima desses pontos altos, vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho, voltar aqui sobre os pontos altos com pontos baixíssimos. Para cada ponto alto da carreira anterior, nós vamos colocar um ponto baixíssimo. Vamos subir com 3 correntes e vamos preencher o nosso primeiro quadrado. Então, esse bico do nosso trilho de mesa está ficando dessa forma. Nós vamos, a cada carreira, nós vamos deixando sem fazer os últimos 4 pontos altos, preenchendo o quadrado após os pontos altos. Quando chegar aqui, preencher o quadrado antes dos pontos altos. Nós vamos sempre preenchendo um quadrado dentro. Assim, nós vamos fechar o nosso triângulo. Vão formando degraus aqui nas laterais. Então, eu vou fazer desta forma. Aqui no meio será sempre ponto rede. Eu vou fazer desta forma até fechar o bico do nosso triângulo aqui nesta ponta. Quando tiver lá na frente, eu volto para nós iniciarmos o nosso trabalho. Então, nós vamos continuar desta forma até encerrar o nosso trabalho. Chegamos aqui ao final do bico do nosso trilho de mesa, com somente um quadrado no meio. Vamos fazer a nossa última carreira. Vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho, voltar aqui sobre os pontos altos com pontos baixíssimos, como nós já vínhamos fazendo. Para cada ponto alto, um ponto baixíssimo. Chegamos aqui no último ponto alto. Vamos subir com 3 correntes e vamos fechar este nosso último ponto alto. São 2 correntes, vamos colocar 2 pontos altos. E no próximo ponto alto, fazer um ponto alto. Então, fechamos aqui o nosso último quadrado. Assim, nós encerramos o bico do nosso trilho de mesa. Vamos fazer aqui o nosso último ponto, cortar o nosso barbante, esconder o restante e encerramos a ponta do nosso trilho de mesa. Então, aqui nós encerramos o bico do nosso trilho de mesa. Da mesma forma que fizemos deste lado, vamos fazer do outro lado. Não tem direito e nem avesso. Lá do outro lado, nós vamos iniciar por esta carreira. Nós vamos deixar os 4 pontos altos do início, vamos fechar o
quadrado seguinte a ele. Do outro lado, da mesma forma, vamos fechar o último quadrado. Assim, vamos fechando os quadrados até chegar apenas em um quadrado, onde vamos fazer os 4 pontos altos. Encerramos aqui o bico. Agora, para a nossa lateral, para termos um melhor acabamento aqui na nossa lateral, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Nós podemos sim fazer essa carreira de pontos baixos com o mesmo barbante, com o fio 6. Podemos fazê-lo. Porém, eu quero dar uma sugestão aqui para vocês. Nós fazemos esta carreira com fio de polipropileno. Às vezes, nós temos fios de polipropileno e não sabemos como usar. Às vezes, são sobras de fios. E, então, eu vou usar o fio de polipropileno, esse é o grosso, e vou usar a agulha 1,75. Vamos aqui no nosso trilho de mesa, aqui na lateral, nesse último quadrado, antes de fazermos o bico, vamos puxar aqui a nossa linha, vamos fazer aqui um nó. Feito este nó, depois nós temos que queimar essa linha, porque o fio de polipropileno nós temos que queimar, se não queimar ele desmancha. Vamos aqui no mesmo ponto, na mesma corrente onde nós fizemos o nosso nó, vamos puxar o nosso fio, fazer aqui um ponto baixo. Agora, para cada espaço, nós vamos colocar 3 pontos baixos. 1, 2, que é o primeiro que nós fizemos, 3 pontos baixos. No próximo espaço, novamente, mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Então, para cada espaço, nós vamos colocar 3 pontos baixos. Lembrando que eu estou colocando o meu fio de polipropileno na mesma cor do barbante, na cor vermelha, mas vocês podem colocar da cor que desejarem. Da mesma forma, o trilho de mesa, vocês podem fazer da cor que tiverem e quiserem. Então, para cada espaço, nós vamos colocar 3 pontos baixos. 2, 3. Lembrando que os 3 pontos baixos é porque o fio de polipropileno, ele é mais fino, então, nós vamos colocar 3. Caso vocês queiram fazer esta lateral com o barbante, o mesmo barbante que vocês usaram no trabalho, vocês vão fazer apenas 2 pontos baixos, porque o barbante, ele é mais grosso. Então, ao invés de 3 pontos baixos, vocês vão fazer 2. Na linha, na linha, nós vamos fazer 3, porque a linha, ela é mais fina. Então, para cada espaço, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Vamos para o próximo espaço, novamente, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. No próximo espaço, mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vamos fazer assim por toda esta lateral e a outra lateral da mesma forma, na outra lateral da mesma forma. Eu vou adiantar e já trago para nós encerrarmos o nosso trabalho. Então, aqui, nós já encerramos o nosso trilho de mesa. Eu fiz aqui a minha carreira com o fio de polipropileno, nessa lateral e nessa, nas duas laterais, e o nosso bico está pronto, tanto em uma ponta quanto na outra. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!